Olá, bom dia a todos, né? Hoje nós estamos tendo a nossa primeira aula virtual aí com a turma de primeiro ano, né? E está sendo um desafio para mim, creio que para vocês também é a mesma coisa, mas a gente tem que suportar aí com paciência esse momento de crise que nós estamos passando, né? Eu sempre aconselho os meus alunos a aproveitarem desses momentos para uma espécie de recolhimento e busca, né, de um autoconhecimento, né, procurar se entender melhor, procurar parar um pouco para pensar na própria vida, na própria existência, pensar um pouco na própria biografia, né, na própria narrativa de vida, né, o que nós já fizemos, o que nós estamos fazendo e o que nós queremos fazer. Né. Esse é um exercício válido, é um exercício filosófico, né, e que, se feito com disciplina e paciência, costuma dar bons frutos, né? O ser humano que se conhece melhor é um ser humano que está na posse da sua própria vida, né? E não existe característica maior da liberdade humana do que isso. Você, de certa forma, ser o senhor da sua própria vontade, mas para isso é necessário se conhecer. O indivíduo que não se conhece, ele nem sabe que tem uma própria vontade, né? Então ele não é o senhor da própria vontade. Então ele passa a ser escravo de qualquer ideologia que está aí fora, né? O que é uma ideologia? Uma ideologia é um conjunto de ideias que visa mascarar a realidade. Então você vive num teatro a vida inteira sem saber que você mesmo existe, né? Então é necessário a gente aproveitar esse momento aí, através de uma força da providência, para a gente tentar refletir sobre a nossa própria existência, sobre a nossa própria vida, né? Pois bem, nós do primeiro ano, nós estamos tentando fazer, nesse primeiro bimestre, uma espécie de introdução à filosofia, né? Nós estamos buscando aqui tentar entender alguns aspectos da filosofia. Nós já vimos alguns aspectos nas aulas presenciais, né? Um dos aspectos que nós já vimos é o aspecto histórico. Nós vimos que a filosofia ela surgiu em um lugar, em um momento específico, né, que foi na Grécia, ali por volta do século VII, VI a.C., e nós analisamos o contexto grego da época, né? Nós vimos como funcionava a política grega, e vimos também como funcionava a educação grega, porque são desses dois pilares da cultura grega que nós tiramos as características essenciais que facilitaram o surgimento da filosofia, né? E logo depois disso também nós vimos o significado da palavra filosofia, né? Nós tentamos aqui compreender por que filosofia significa amor pela sabedoria e tentamos identificar, né, o que seria o amor e o que seria essa sabedoria, coisa que nós já fizemos também. O que nós vamos fazer hoje, né? Hoje nós vamos tentar entender como funciona a vocação do filósofo, né? Então nós teríamos que criar um tópico 3 hoje, né, que seria a vocação do filósofo, como eu faço com vocês de maneira costumeira no quadro branco, para a gente tentar explicar como é que a atividade do filósofo ela aparece para a gente no mundo real, né? Ou seja, qual é a maneira que o filósofo tem de trabalhar, como é que o filósofo de fato trabalha, né? A primeira coisa que a gente tem que perceber é que a filosofia, de certa maneira, está em crise no mundo contemporâneo. Por que eu sei disso? Porque se produzem poucos filósofos, né? E a produção de poucos filósofos simboliza, obviamente, uma decadência no mundo. Uma espécie de decadência cultural. Por quê? Porque se o filósofo é aquele que ama a sabedoria, então é o filósofo que deve dar, ou a filosofia que deve dar, o norte para as outras ciências. O norte para a vida humana, né? Se o filósofo é aquele que, por excelência, tem uma maior sabedoria sobre as coisas, é ele que deveria dar o norte para a humanidade. Então, na ausência de filósofos, ou seja, na pouca produção de pensadores, isso simboliza uma decadência cultural, né? Ou seja, não tem ninguém pensando de fato, tem poucas pessoas pensando de fato sobre a estrutura da realidade. Então é necessário que a gente consiga aqui entender a vocação do filósofo para a gente identificar um filósofo, né? E não só identificar um filósofo, mas também
tentar imitá-lo o máximo possível para que nós possamos nos tornar cada vez mais humanos. Porque olha que interessante, se a finalidade última da filosofia é buscar sabedoria, a finalidade última do homem é buscar sabedoria. O que torna o homem feliz, né, é se alimentar da verdade, se alimentar de coisas que nos trazem cada vez mais sabedoria. Então o filósofo é o ser humano por excelência, né? Se fôssemos achar um modelo de ser humano para apresentar por uma pessoa, para alguém que não conhece o que é um ser humano, nós apresentaríamos um filósofo, seria o símbolo da síntese mais perto da perfeição daquilo que nós chamamos de ser humano, né? Então é necessário compreender a vocação de um filósofo para que nós possamos compreender aquilo que nós devemos buscar. Quem imita um filósofo vive melhor, vive de maneira mais feliz, né? Então, para a gente tentar explicar a atividade do filósofo, nós vamos tentar aqui categorizar essa atividade em 4 ações. 4 ações que geralmente o filósofo, geralmente não, sempre o filósofo, né, participa, né? Então nós vamos estruturar a nossa aula em 4 pontos, sendo que cada um desses pontos representa uma atividade do filósofo. E que um filósofo só se torna um bom filósofo quando ele reúne as 4 atividades. Em outras palavras, um ser humano só se torna feliz de maneira eficaz se ele atravessar esses 4 pontos, né? Então vamos lá. Qual é o primeiro ponto? Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é que a parte da inteligência ou a parte da natureza humana que o filósofo utiliza é aquilo que nós chamamos de razão. Razão. Ou seja, o ser humano, para ser um filósofo, para começar a pensar em ser filósofo, ele tem que usar aquela característica que é naturalmente humana e que nenhum outro ser vivo possui, que é a razão. O que é a razão? A razão é a capacidade que o ser humano tem de compreender a estrutura da realidade. Olha só que coisa fantástica. A realidade que nos cerca, né, ela é estruturada. Ela possui uma estrutura por trás, né? Como é que eu sei disso? Sei disso por um motivo muito simples. Basta você dar uma olhada em qualquer ponto da natureza, da realidade, que você percebe que o funcionamento desse ponto geralmente obedece uma estrutura mais ou menos fixa, né? Se eu coloco uma semente de uma fruta determinada na terra, dou nutrientes para a terra, água, luz solar, dali vai nascer um pé daquela fruta específica. Isso é uma ordem intrínseca a esse fenômeno. Então a realidade ela é estruturada dentro de uma ordem, né? E o que o ser humano faz? O ser humano é o único ser que consegue captar essa ordem interna das coisas, essa ordem interna da realidade, essa ordem interna da natureza. Por quê? Por quê? Porque o homem age com aquilo que nós chamamos de razão, ou em outras palavras, de inteligência. Então é a inteligência que é a arma utilizada para o homem para tentar entender essa estrutura da realidade. Percebam que os animais não possuem essa inteligência. Os animais não têm a capacidade de compreender a estrutura dessa realidade. Não têm a capacidade de compreender a estrutura dessa natureza. Somente o homem possui isso. E essa característica que tem no homem e não tem nos outros animais é aquilo que nós chamamos de razão. Então por que o homem consegue, por que o homem é o único ser que de fato consegue compreender a estrutura da realidade? Porque o funcionamento da nossa razão é um funcionamento que obedece também uma estrutura. Obedece também uma estrutura. Então, quando a nossa inteligência, com a sua estrutura, se encaixa com a estrutura da realidade, nós temos aí o conhecimento. Então, o conhecimento nada mais é do que um encaixe, né? O poeta Luís de Camões costuma dizer que o amante se transforma na coisa amada. Se fôssemos traduzir isso para a filosofia, né? O filósofo se transforma na coisa conhecida. O filósofo, ele usa tanto a inteligência, usa tanta razão para compreender algum ponto da estrutura da realidade, que parece que ele se transforma naquilo. Ele se torna mais aquilo. Ele entra numa espécie de comunhão com aquilo. Ou seja, o filósofo é aquele que se alimenta da verdade.
através do uso da razão. Então, esse primeiro aspecto é muito importante. É a razão, o elemento básico da inteligência humana que faz o homem buscar o conhecimento da estrutura da realidade. Percebam o seguinte, que se nós somos seres inteligentes que conseguimos compreender a estrutura da realidade, então a estrutura da realidade também tem que ser inteligente, porque ela é ordenada. Uma coisa só se torna ordenada quando ordenada por algo inteligente. Então a própria estrutura da natureza é uma estrutura inteligente. Que a gente vai ver no bimestre seguinte que os gregos deram o nome para isso de logos, mas a gente não vai ver isso agora. Mas é necessário já entenderem que a estrutura da ordem da nossa inteligência só consegue compreender a estrutura da realidade porque a estrutura da realidade também é inteligente. Então o primeiro ponto é esse. O filósofo trabalha com a razão. Ele utiliza a razão para descobrir a estrutura interna da realidade. O segundo ponto é o seguinte. O que nós estamos chamando aqui de estrutura da realidade? A estrutura da realidade, né, ela é justificada em 3 grandes pontos. Primeira coisa que a gente percebe da realidade. A realidade é um conjunto de coisas. A realidade é um conjunto de coisas. Então olha só que interessante. Cabe ao filósofo, ao utilizar sua razão, compreender o que é cada coisa. Compreender a essência de cada coisa. Compreender aquilo que não está tão evidente na aparência das coisas, mas que pode ser conhecido quando o filósofo consegue enxergar para além das aparências. Consegue enxergar aquilo que está invisível, de certa forma, por trás das coisas. Então, o primeiro ponto do conhecimento da realidade é: eu tenho que usar a razão para conhecer cada objeto que compõe a realidade. Um segundo ponto da estrutura da realidade é que essas coisas que compõem a realidade, elas não estão soltas, elas não estão estanques. Olha que coisa impressionante. As coisas que existem na realidade, elas se relacionam e pior, cada coisa depende de uma outra coisa para existir. Né? Olha, eu dependo de uma porção de coisas para eu poder existir. Né? Por exemplo, se eu tiver sede e não matar minha sede, eu vou morrer. Ó. Então eu dependo da água. A água é uma outra coisa que existe na realidade. Percebem? Ó, o café, eu estou bebendo café. Né? Ó, o café, para existir aqui, para ser palatável, ele depende do cultivo do café. Ó. Então aquela árvore bonitinha lá que dá café, ó, aquilo lá é a causa disso daqui. Isso daqui depende daquilo lá para existir. Ó, um café, para ser cultivado, depende do plantador de café, daquele que cultiva o café. Então uma coisa sempre está dependendo da outra. Não existe nenhuma coisa da realidade que seja separado do resto. Que seja 100% autônomo. Que seja absoluto em si mesmo. Ó, isso é impossível. Né? Uma coisa, para ser absoluta, ela não pode depender de outra coisa, mas tudo que existe na realidade sempre depende de uma outra coisa. Então esse é o segundo aspecto que a gente percebe da realidade. Então qual é o papel do filósofo? O papel do filósofo é, primeiro, entender o que é cada coisa e, segundo, compreender que cada coisa existe na dependência de outra coisa. E terceiro, essa dependência que existe entre as coisas, existe uma outra coisa também existe uma outra relação também entre as coisas, que é a relação causal. Então cabe ao filósofo também, além de entender cada coisa e entender a dependência de uma coisa a outra, é necessário também entender a relação causal de uma coisa a outra. Para compreender o seguinte: caramba, cada coisa que existe é efeito de uma causa anterior. E assim sucessivamente. Então qual é o segundo papel do filósofo? Qual é o segundo papel do filósofo? Além de ter de usar a razão, ele tem que entender a estrutura da realidade como um todo.
entendendo a essência de cada coisa, entendendo a interdependência entre as coisas e entendendo a relação causal das coisas, a causalidade das coisas. Esse terceiro ponto de entender a causalidade das coisas é muito importante. Por quê? Quando você usa o raciocínio para entender a relação causal entre as coisas, você vai ter que chegar a uma conclusão que é a seguinte: se cada coisa depende de outra para existir e assim sucessivamente, você vai acabar raciocinando sobre a causa da causa da causa da causa da causa. E buscar a causa da causa da causa da causa tende, aparentemente, ao infinito. No entanto, olha que coisa interessante. Cada coisinha da realidade que é efeito de uma causa anterior tem uma existência temporal. Tem uma existência limitada no tempo. A coisa surge, causada por outra, existe, produz certos efeitos e depois deixa de existir. Então tudo que existe na realidade material tem início, meio e fim, é temporal. E tudo que existe na realidade material é sempre efeito de uma causa anterior. Então raciocinem. É também papel do filósofo compreender a origem dessas coisas. O que eu quero dizer com isso? Ora, se tudo que existe é efeito de uma causa anterior e você consegue raciocinar da causa, da causa, da causa, da causa, da causa, vai ter um momento que você vai falar assim, opa, peraí, tem que existir um início disso tudo. Tem que existir um início disso tudo. Por quê? Porque se não existir um início disso tudo, eu vou tender ao infinito e vou ter que concluir que nunca houve um início. Mas peraí, se nunca houve um início, como é que as coisas existem? Então teve de existir um início. Então também faz parte da atividade do filósofo compreender esse início. Né? Compreender que ato inteligente foi esse, que é um ato absoluto e que iniciou essa cadeia de causa e de efeitos, né? Que geralmente nós chamamos de Deus, né? Esse ser inteligente que criou tudo nós chamamos de Deus. Então é obrigação também do filósofo compreender Deus. Percebam que se você averiguar na história da filosofia, você vai achar alguns filósofos ateus. Ó. Vamos dizer, Deus não existe. Mas olha só, até para esses filósofos chegarem a essa conclusão, não cabe agora a gente falar se estão certos ou errados, se são filósofos ou pseudo-filósofos, não cabe isso agora, mas até esses filósofos, para eles chegarem a essa conclusão, eles tiveram que fazer esse rastreio, tiveram que fazer essa busca racional pela causa inicial de tudo. Então faz parte da atividade do filósofo, até para um ateu no primeiro momento. Então, o filósofo, além de usar a razão, ele tem que compreender essa teia de relações que existem entre as coisas dentro da realidade. Então não adianta a gente ser ingênuo de achar que a realidade funciona de qualquer jeito, ao acaso. Não, não. Funciona dentro de uma ordem muito bem estruturada. E essa ordem estruturada é aquilo que o filósofo quer descobrir. Então isso também faz parte do papel do filósofo. Outra coisa, um terceiro ponto agora. Então, usar a razão, compreender a estrutura da realidade nessa cadeia que encerra as relações entre as coisas da realidade, que é o segundo ponto, e o terceiro ponto agora que a gente fala. Qual é a terceira atividade do filósofo? O filósofo, ele tem de ter uma verdadeira disciplina interior para limpar a inteligência e enxergar as coisas como elas são. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, ó. Desde o momento que nós nascemos, nós recebemos uma carga muito grande de informação, o que é natural. Por vezes a informação da própria realidade e por vezes a informação de outros seres humanos falando. Então existem duas fontes de informação que o ser humano recebe desde sempre. Da própria realidade, que poderíamos falar que é a linguagem da própria estrutura inteligente da realidade, e de outros seres humanos falando. O problema é que quando outros seres humanos tentam nos ensinar alguma coisa, a gente tem que contar que esse ser humano está nos dizendo a verdade. Ou seja, a gente espera que esse ser humano esteja nos ensinando alguma coisa que esteja de acordo com a estrutura da realidade. Se os seres humanos que nos ensinam
nos ensinam coisas que não estão de acordo com a estrutura da realidade, então ele está nos ensinando algumas mentiras. E o que acontece? A mentira é sempre produzida pelo imaginário de um ser humano qualquer. Ao contrário da verdade. Quando o ser humano verbaliza uma verdade, ele está verbalizando alguma coisa que ele percebeu da estrutura da realidade. Então não surgiu dele, já estava na realidade. Então o que acontece? O que acontece? Quando nós nascemos, se nós formos educados por pessoas que mentem, por pessoas que vendem ideologias, ao invés de conhecimento verdadeiro, caramba, isso polui o nosso interior. Polui o nosso interior. Um ser humano que tem um interior poluído por muitas opiniões falsas, por muitas ideologias, por muitas falsas crenças, esse ser humano não pode ser um filósofo. Não está preparado para conhecer a estrutura da realidade, não está preparado para usar a própria razão. Então é necessário que o ser humano se limpe, né? E como é que ele faz isso? Um ser humano, ele se limpa quando ele usa a sua própria razão, para passar peneira em todas essas opiniões. Então o filósofo não é alguém que emite opiniões. O filósofo pode até emitir opinião uma hora ou outra. Ou seja, ele pode emitir um julgamento sobre a realidade que ele tirou da cabeça dele mesmo. Ele pode errar, se desviar. Mas o produto final do filósofo nunca é a opinião. A opinião é aquilo que polui, podemos dizer assim. Pode ver que os conjuntos de opiniões é um conjunto de falatórios. Falatório não é conhecimento. Eu sou favorável ao aborto. Sou contra o aborto. Filho, olha só. A questão não é ser favor ou contra. A questão é primeiro entender o que é o aborto para depois falar se é favor ou contra. Então o filósofo, antes dele emitir uma opinião, cara, ele já conheceu o objeto da opinião. Percebem a diferença? Então, para você ser filósofo, tem que se limpar dessas falsas opiniões, desses falsos julgamentos sobre a realidade, né? Então, o terceiro papel do filósofo é transformar aquilo que é opinião em conhecimento. Em grego, na cultura grega, nós chamamos a opinião de doxa, D-O-X-A, e chamamos o conhecimento de episteme. Então o papel do filósofo é transformar uma doxa em episteme. Usar a razão para se limpar das opiniões, da multiplicidade de opiniões, comparando-as às vezes, para chegar a um conhecimento verdadeiro sobre aquilo que está sendo discutido. Só o filósofo consegue fazer essa alquimia de transformar uma opinião em conhecimento verdadeiro. Percebe? Aqui vem até uma notícia. Possivelmente vocês são cheios de opiniões. Posso afirmar sem medo de errar que 99% das suas opiniões você não raciocinou sobre elas. Você pegou um esquema lógico pronto de alguém e repete isso gradativamente. Então, meu filho, você está longe da filosofia ainda. Um bom exercício filosófico é pegar as opiniões que você acredita e rastrear suas causas. E rastrear os seus significados. Até perceber o seguinte: caramba, eu acreditava isso até hoje e isso é falso. Entende? Então filosofia não é para criança. Filosofia não é para criança. Filosofia é para pessoas adultas. Pessoas maduras. Não é adulta na idade, é pessoa madura. Pessoa que já consegue, através da sua maturidade racional, se limpar e não acreditar em qualquer coisinha. Só porque, sei lá, a mídia diz 24 horas por dia, você tem que acreditar naquilo. Não. Você tem que buscar validar aquilo. E como é que se valida? Rastreando aquela opinião. Observando se ela é verdadeira ou falsa. Sem fazer isso, não dá para fazer filosofia. Não dá para fazer filosofia. E digo mais. Ao se limpar, tentando transformar uma opinião
em um conhecimento, você vai perceber que antes disso você deveria ter feito uma limpeza do seu próprio ser, meu filho. Tentando disciplinar suas paixões mais baixas, as suas paixões mais animais, com o uso do seu intelecto. Mas nós não vamos ver isso agora, a gente vai ver isso em outra aula. Então perceba que temos 3 passos até agora. Primeiro passo, o filósofo usa a razão, usa a inteligência. Segundo passo, o filósofo usa a inteligência para compreender a essência do que é cada coisa que compõe a realidade, para compreender a relação entre essas coisas, a relação de interdependência entre essas coisas e para compreender a causalidade inicial de todas essas coisas, ou seja, de onde surgiu isso tudo. E a terceira coisa, o filósofo ele precisa transformar as opiniões que estão na sua cabeça em conhecimento, peneirar as opiniões, fazer uma limpeza opinativa. Aliás, é por isso que os grandes filósofos recomendam a um estudante de filosofia ou a um discípulo que pratique a economia de opiniões. Cara, evita de dar opinião, porque possivelmente o que você vai falar é merda. Isso é muito sério. Evitem de dar opiniões. Antes de dar opinião, conhecer o assunto a fundo. Pegamos agora o exemplo do coronavírus. Não existe nenhum consenso científico sobre o coronavírus. A gente está emitindo várias opiniões sobre isso. Olha que maluquice. Ninguém sabe o que é direito e todo mundo emitindo opinião. O melhor é isso, o pior é aquilo. Olha, cara, calma. A gente vai ter que entender isso primeiro. Percebem o que eu estou dizendo? Então a economia de opiniões é uma economia válida, uma atitude que vai te ajudar pra caramba. Fecha a matraca, fecha a boca e pensa sobre as coisas. Quer ver um exercício bobo? Todo dia você acorda de manhã e toma banho para vir para a escola. Cara, você toma banho quente. Da onde vem essa temperatura agradável da água? Da onde vem a eletricidade? Aí você vai tomar café. Da onde vem a fruta, o pão que está na sua mesa? Da onde vem aquilo tudo? Você nunca parou para pensar nisso, meu filho. Então você não está preparado para a filosofia. Eu vou embora, eu vou para a escola, tem um carro. Caraca, carro. Um veículo de transporte esquisitíssimo, que eu ligo ele e ele me leva onde eu quero, de maneira muito mais rápida e eficaz. Caramba! Da onde veio isso? Eu tenho que me perguntar sobre isso. E o quarto e último ponto, o filósofo ele tem de também aprender a verbalizar uma ideia verdadeira. Verbalizar aquilo que ele conheceu da realidade. Verbalizar aquilo que ele concebeu usando a sua razão. Então, o conhecimento que ele tem da estrutura da realidade e que ele conheceu através da sua razão, agora ele tem que verbalizar. Por que verbalizar? Porque o verbo, a fala, é a comunicação humana por excelência. É o maior sinal que nós temos da nossa inteligência. Quem não sabe verbalizar uma ideia de maneira ordenada, não pode ser filósofo e vai ser menos humano. Então o homem ele precisa verbalizar uma ideia. Percebe? A verbalização de uma ideia é o maior sinal humano que existe em você, meu filho. E sem isso o filósofo não consegue ser, um ser humano não consegue ser filósofo. Então depois que ele compreendeu algo, ele tem que verbalizar. Por que verbalizar? Olha que coisa interessante. Quando nós verbalizamos uma verdade, aquela verdade ganha corpo. Aquela verdade ganha substância. Ela passa a ser um produto eficaz da filosofia, um produto eficaz da humanidade. Sem o verbo não existe nada humano. Tudo que você aprende na escola, que é verbalizado pelo seu professor, só é possível por conta da verbalização das ideias verdadeiras, senão não seria possível. Aliás, cultura é isso. O que é cultura? Só o ser humano que produz cultura. Cultura é a verbalização de verdades que são dadas de geração para geração. Então a verbalização é o maior sinal de que o ser humano é um ser que consegue compreender a estrutura da realidade. E é o exercício filosófico por excelência. Percebe? Então na próxima aula nós vamos falar melhor dessa verbalização. Tá joia? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais.